todas as vezes que nós nos reunimos, como estamos reunidos aqui, nós não nos reunimos porque nós queremos. Você não está aqui porque você foi convidado para estar aqui. Você não está aqui porque você não tinha nada mais interessante para fazer na tua casa ou fazer em algum outro lugar. O Iago e a Adriele não abriram a casa deles hoje aqui porque eles falaram assim: eu não tenho nada para fazer, vamos chamar o pessoal, vamos fazer um culto aqui. Não, não foi por causa disso. Sabe, Deus pegou você lá onde você estava, Ele te escolheu e Ele te trouxe para que você esteja aqui. Ainda que você não reconheça isso, querido, você só está vivo porque Ele quer que você esteja vivo. Você só acorda, você dorme porque Ele permite que você dorme, e você só acorda porque Ele permite que você acorde. Como que é teu nome? Yasmin, você não está aqui porque a Maria te trouxe. Você está aqui porque Deus te trouxe. Como que é Mateus, né? Você só está aqui. Você está aqui não foi porque você veio com a Camila. Você está aqui porque Deus te trouxe. Amém? Todos nós, e assim todos nós, estamos aqui porque Deus nos congregou aqui. A palavra de Deus não é essa a mensagem de hoje. Se você tem uma Bíblia como essa, ou se tem no celular, pega ela e abre no livro de Deuteronômio, no capítulo 28. Eu quero compartilhar um texto com você. Mas enquanto você procura, o Salmo 133, ele diz assim, no verso 1: ó quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Ou seja, o Senhor se agrada quando uma reunião dessa acontece. Porque a palavra dele também diz lá em Mateus capítulo 18, verso 20, que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele está presente no meio deles. Amém? Não é em qualquer lugar, é só no lugar aonde se reúnem no nome dele. Amém? Para invocar o nome dele, para clamar pelo nome dele. Aí ele se faz presente. E isso a Bíblia está dizendo no Salmo 133, que é agradável ao Senhor. É agradável para ele ver, olhar para essa noite aqui na casa do Iago e da Adriele e ver que todos nós estamos aqui. Talvez você pode até não estar feliz, mas Deus está feliz que você esteja aqui. Você pode até não estar achando agradável estar aqui, mas Deus está achando agradável você estar aqui. Amém? Vai chegar o dia que todos nós vamos nos encontrar com Ele. E aí você vai chegar diante dele e vai falar assim: mas eu não estive, em nenhum momento não percebi que eu estava na tua presença. Eu não percebi. Lembra daquele dia na casa do Iago e da Adriele? Você estava lá. Eu estava, é que você estava meio triste, estava meio assim, estava meio chateado, eu não queria estar ali, mas eu estava lá e eu gostei de você estar ali. Muitas coisas boas aconteceram na tua vida porque você esteve ali. Amém? Então ele acha agradável, ele é agradável para ele que os irmãos vivam em união. E ali o versículo 3, desse é o último, né? São 3 versículos no Salmo 133, diz assim: como o orvalho do Hermon. Hermon é um monte da onde nascem todas as fontes de águas de Israel. Então o Hermon, ele fala, como o orvalho do Hermon, sobre os montes de Sião, todos os montes que estão ao redor. Ele fala assim: ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, onde a gente está reunida, onde a gente está congregada, onde a gente está em união, Deus ordena, Ele ministra, Ele dá, Ele abençoa. E esse culto é um culto de bênção aqui em Jaciara. Amém? Glória a Deus. E o Salmo, o Deuteronômio 28, que eu pedi para você abrir, diz o seguinte: 28, verso 1 diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus,
E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das suas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. Amém? Ora amém. Glória a Deus. Fecha os teus olhos mais uma vez, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Porque, como já foi dito aqui, não foi carne e sangue que marcou esse encontro aqui na casa, ó Deus, do Iago e da Adriele, Senhor. Foi o Senhor que preparou tudo. Foi o Senhor, meu Deus, que enxergou esse casal, ó Deus, e o Senhor disse: hoje eu entrarei na tua casa. Hoje é dia de pousar na tua casa. Hoje é dia de bênção na tua casa. E o Senhor olhou para cada um de nós aqui, e o Senhor decidiu no teu coração: te enviarei a um lugar, aonde tu serás abençoado, aonde tu me ouvirás, aonde a tua vida será transformada, ainda que você não perceba. Eu transformarei você, porque a minha palavra eu colocarei na tábua do teu coração, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu coloco a vida de cada um diante de ti agora. Senhor, eu não sei, meu Deus, como foi o dia, não sei como está sendo a semana, não sei, meu Deus, qual é a expectativa, e também não sei quais são os problemas que o meu irmão ou a minha irmã tem que resolver. Como também não sei, ó Deus, Pai, todos os que estão acompanhando esse culto, ó Deus, pela internet, Senhor. E não sei, ó Deus, como também foi o dia deles. Mas eu sei de algo, Senhor. Pelo poder da tua palavra, o Senhor pode, ó Deus, transformar toda situação, ó Deus, de maldição, Senhor Deus, em bênção, Senhor. Porque foi isso que nós acabamos de ouvir de ti na tua palavra. O Senhor mandará que a bênção esteja conosco no nosso celeiro, Senhor. No nome de Jesus, e em tudo que nós colocarmos a nossa mão, Senhor Deus, essa bênção também estará, Senhor. Então, no nome de Jesus, meu Deus, sonda o nosso coração agora e vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em nós algum conceito errado, vê se há em nós algum tipo de trauma, vê se há em nós algum tipo de rebelião, vê se há em nós, ó Deus, algum tipo, ó Deus, de resistência, Senhor, à tua palavra. E no nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor coloque abaixo todas as nossas defesas, ó Pai, para que o teu Espírito tenha livre acesso a cada coração, Senhor Deus, e mova, Senhor, de forma sobrenatural e transforme, Senhor, conforme a tua vontade, ó Deus, as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, se revela para cada um de nós, conforme, ó Deus, o teu querer, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Quantos aqui querem ouvir Deus nessa noite? Amém. Querido, nós vivemos uns dias em que muitas pessoas dizem assim: o Senhor falou comigo. É muito difícil você encontrar alguém que ainda não ouviu alguém que não falou isso, ou que ainda não ouviu alguém falando assim: Deus falou comigo, Deus falou assim. E o tema da mensagem que eu quero pregar para ti hoje é:
aprendendo a ouvir de fato o Senhor. Não é ouvindo ou como uma frase de efeito, mas ouvindo de verdade o Senhor. Amém? Ouvindo de verdade, aprendendo a ouvir. Porque Deus, as pessoas, ou a maioria das pessoas, talvez você seja uma dessas pessoas, associa Deus somente a coisas boas, as coisas agradáveis. É lógico que Deus é bom, nós não somos. É lógico que Deus é o único que é bom, nós não somos. Nós fazemos coisas boas, mas nós não somos bons. Nós não conseguimos agradar ao mesmo tempo todas as pessoas. Nós não temos esse poder de agradar todas as pessoas. Provavelmente, ou talvez, das pessoas que estão me ouvindo aqui, só das que estão aqui, no meio de vocês tem alguém que não está se agradando ou não se agrada do assunto que eu estou falando. E está aqui somente por estar, por agradar alguém ou por estar com alguém. Mas isso não me incomoda porque eu não vim para cá para poder agradar você. Eu não vim aqui para poder agradar todo mundo. Eu não vim aqui para agradar o Iago e a Adriele porque eles são os donos da casa. Eu vim aqui para agradar uma pessoa somente. Eu vim aqui para agradar ao Deus que eu sirvo através da pessoa de Jesus Cristo. O que eu estou fazendo aqui, estou falando aqui, não é para agradar você, mas é para agradar o Deus que me alcançou. Querido, eu tenho 53 anos, né? Eu costumo falar que eu tenho 43. E há 33 anos atrás, eu tive um encontro com Jesus aqui nessa cidade. Eu morava aqui. E a minha vida, hoje contando para as pessoas, eu digo que a minha vida eu não teria vivido, ou minha vida talvez não duraria 3 meses, se o Senhor não tivesse me alcançado naquele momento. Porque eu sabia onde é que eu estava me metendo, o que eu estava fazendo, e não eram coisas boas. Apesar de que as pessoas que olhavam para mim achavam quietinho, é inteligente, é isso. Esses dias atrás encontrei um colega lá das antigas, lá em Cuiabá. Nós marcamos um churrasco na casa dele, nós fomos lá e a gente começou a conversar a respeito dos tempos remotos, né, dos tempos passados. E ele falava assim para minha esposa, porque ele conheceu lá, e falou assim, olha, e ele não sabia nem o meu nome ainda. Ele ainda me chamava pelo apelido que ele me conheceu aqui. E ele falava assim para minha esposa, quando eu conheci o Nego, todo mundo tinha inveja dele, por quê? Porque ele era muito inteligente. Ele gastava a maior parte do tempo dele lendo livros, indo atrás de coisas. Ele se interessava por algumas coisas que a gente não se interessava. E ele gostava de música que a gente não gostava. A gente não parava para ouvir, mas ele dava na louca e começava a ouvir. Eu realmente queria ouvir algumas coisas. Para vocês terem uma ideia, na época não era comum jovem ouvir bossa nova. Eu queria ouvir bossa nova. Não era comum ninguém, eu não conheci ninguém que gostava de ouvir músicas clássicas, de assistir concertos como que fala lá quando o camarada, os tenores lá, eu ouvi muito Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, ópera, eu gostava desses negócios assim. E eu dormia tarde porque eu ia assistir esses negócios, eu ficava ouvindo, eu queria conversar com as pessoas, eu queria falar a respeito disso. Eu queria falar a respeito desses cantores e ninguém sabia quem que era, porque ninguém ouvia. E eu fazia tudo isso daí porque eu queria ser diferente de todo mundo. Eu fazia coisas diferentes de todo mundo, porém, eu não conseguia ser diferente de todo mundo. Eu acabava fazendo as mesmas coisas que os outros faziam e me tornava iguais a eles. Por quê? Porque apesar de buscar coisas diferentes, eu queria uma vida totalmente na contramão do sistema, mas o que eu fazia era andar a favor do sistema. E hoje eu vejo jovens e mais jovens de 15 anos, 16 anos, 17, jovens de 20,
22, 23, 24, 25 anos. Vejo hoje pessoas, homens com 30 anos ainda, que é mais moleque do que um de 11, ainda querendo viver uma vida diferente, mas tudo que eles conseguem fazer é ser igual a todo mundo. Eles falam, vou encher a cara, mas aí onde você passa, tem um bar cheio de gente enchendo a cara. Ah, vou fazer isso porque eu quero ser diferente, mas ele não consegue fazer isso sozinho, onde não tem mais ninguém fazendo. Ele tem que estar onde tem um monte de gente fazendo. Ele tem que fazer lá. Até que um dia eu recebi um convite para ir numa reunião como essa, para estar numa reunião como essa. E eu fui por quê? Porque eu tinha, como eu queria ser diferente de todo mundo, eu afirmava o seguinte: palavra de homem não se volta atrás. Duas coisas que eu sustentava, que eu lutava para sustentar, é palavra de homem não se volta atrás e homem não chora. Homem não chora, homem apanha calado, homem apanha sem dar um pio. E palavra de homem não se volta atrás. Se eu falar que vou bater, eu tenho que ir lá e bater, porque eu sou homem, eu tenho que falar e tenho que cumprir. E aí eu recebi um convite para ir numa reunião como essa, e eu fui. Só que eu fui só porque eu tinha prometido que ia. Então, palavra de homem não se volta atrás, então eu tinha que cumprir essa palavra. E quando eu cheguei lá, ainda fiquei esperando um pouco lá na frente, ainda arranjei uma desculpa para me poder enrolar quem tinha me convidado e para quem eu tinha prometido que ia, para mim poder não entrar no lugar. Eu pensei, estou sozinho aqui, a pessoa ainda não chegou, vou embora por aqui, depois eu falo para ela que vim, e não encontrei ela. E aí, eu fui. Na hora que eu pensei isso, pronto, desculpa perfeita. Pensei e já, quando eu dei o primeiro passo, eu ouvi um grito atrás de mim. A pessoa, só que eu olhei para trás, não vi ela, mas de onde está saindo essa voz? Olhei, ela estava quase 2 quadras longe. Mas ela gritou, ela me enxergou e ela usava óculos. Então ela me chamou e eu parei e falei, meu Deus, agora eu vou ter que entrar nesse negócio. Entrei e nunca mais foi o mesmo. É a primeira coisa que eu descobri naquele lugar, é que tentando ser diferente, tudo que eu conseguia era ser igual. E quando a gente só consegue ser igual, a gente não tem certeza do nosso futuro, a gente não sabe o que vai dar da nossa vida. Tanto que 33 anos depois desse episódio, eu olho para as pessoas que eu conhecia, olho para as pessoas que eu via, e a maioria delas se perderam. Tem uns que estão com 53 anos como eu, mas parecem que têm 80. Por quê? Porque eles só queriam ser diferentes, mas só faziam o que todo mundo fazia. E eu, que tentando desistir de ser diferente, passei a buscar não agradar pessoas, mas passei a agradar um Deus que eu descobri que existia através de Jesus Cristo. E aí, como todo mundo, eu pensava, eu quero as bênçãos de Deus antes de conhecê-lo. Eu quero as bênçãos de Deus. Eu quero as bênçãos de Deus. Se eu perguntar para você, você quer ser abençoado? Qual a resposta que você tem para me dar? Ah, você crê em Deus? Eu creio. Você quer ser abençoado por Ele? Sim, eu quero. Eu quero a bênção de Deus e eu vou ser abençoado. Eu tinha certeza de que eu ia ser abençoado. E eu tenho certeza que você também tem essa certeza, a mesma certeza que eu tinha. Não, Deus aí vai me abençoar. Só que o problema é que a gente acha que se a gente fizer algo bom, Deus tem a obrigação de me abençoar. E Deus não tem a obrigação de te abençoar porque você faz algo bom. Ah, porque você falou que gosta de mim, Deus vai te abençoar. Não, Ele não te abençoa por causa disso. Ah, porque você fez um almoço e me convidou para ele, ah, Deus vai me abençoar. Deus não te abençoa por causa disso. Ah, porque eu vou fazer um churrasco, eu sei que o pastor gosta de churrasco, então eu vou fazer um churrasco para agradar ele, aí Deus vai me abençoar. Não, Deus não te abençoa por causa disso. Ah, eu vou na igreja, eu vou lá na igreja, eu vou jejuar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para que Deus me abençoe. Não, Deus não abençoa por causa disso. Tem um ditado, e esse é meu, tá? Esse daqui eu vou até patentear ele para ninguém tomar para si. Direto eu falo para as pessoas lá em Cuiabá: aprende a ouvir para você não responder o que não te perguntaram
e nem fazer o que não te pediram. Aprende a ouvir. Meus filhos ouvem isso todo dia. Eu falo para um, faz isso, assim, assim, assado, aí de repente eles estão distraídos com o celular na mão, vai lá e pega outra coisa diferente. Na hora que eles chegam para me entregar, eles ouvem. Aprende a ouvir para você não responder o que não te perguntaram e nem fazer o que não te pediram. Aprende a ouvir. O problema nosso em relação a Deus é que nós não sabemos ouvi-lo. E aí, para poder agradar o nosso próprio coração, ou fazer uma massagem em nós mesmos, no nosso próprio ego, aí a gente fica falando, o Senhor falou comigo. Aí tem umas pessoas que vêm, olha, o Senhor falou comigo. E tem uns que chegam assim, o Senhor falou comigo. Segue o teu coração. Quantos já ouviram isso daqui? Segue o teu coração. Você já ouviu isso daqui, Marcos? Segue o teu coração. Segue o teu coração. Aí eu pergunto para você, Deus falaria isso para você? Segue o teu coração? Deus não falaria isso por quê? Porque a palavra dele diz o seguinte, ó, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O teu coração é enganoso, você conhece as pessoas. A Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no homem e na força do seu próprio braço. Então é o seguinte, você olha para as pessoas, por mais que sejam teus amigos, você, não estou falando que você não deva confiar, mas não deposite a tua força, a tua salvação na força do braço de um homem, porque ele vai te deixar cair, ele vai te deixar. Então, Jeremias 17,5 que diz isso, 17,7 vai dizer assim, bendito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. O verso 9 é o que diz, maldito, ou melhor, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O verso 10 vai dizer assim, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu sondo, eu peso, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então Deus nunca vai chegar para você e vai falar assim, segue o teu coração, segue o teu coração. Quem fala isso para você? É uma coisa linda, maravilhosa e às vezes até gostosa de ouvir, mas quem está falando para você não é Deus. Quem está falando para você é o próprio diabo, usando a boca de alguém para você seguir o teu coração, e se você seguir o teu coração, você está ferrado. Você tão certo quanto Deus vive. Sabe por que existe essa expressão? Porque Deus, ele não morre. Ele nunca nasceu, ele nunca vai morrer. Ele simplesmente é. Então, tão certo quanto ele vive, você vai se ferrar se você confiar no teu coração, porque não é Deus que está falando. Porque Deus, quando ele quer abençoar alguém, a palavra dele, diz o seguinte, Deus dizendo assim, fala assim, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Lá em Jeremias capítulo 27, versículo 5 vai dizer assim, eu, o Senhor, com a força do meu próprio braço, eu fiz o homem, os animais e tudo o que há na terra, e eu dou para quem eu quiser. Eu dou para quem eu quiser. Só que lá em Salmos capítulo 37, versículo 4, vai dizer o seguinte, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Peraí, pastor, então se eu agradar ao Senhor, ele vai satisfazer os desejos do teu coração? Sim, mas agradar não é bajular. Não é porque você veio aqui hoje que Deus vai pegar você e vai falar assim, não, eu vou te abençoar. Não é porque o Iago e a Adriele abriram a porta da casa dele para ter esse culto aqui e Deus vai olhar para ele e falar assim, eu vou abençoar vocês. Não é por causa disso. Estamos agradando o Senhor. Eu falo assim, não se agrada a Deus com isso. Como que se agrada a Deus? Quando você decide viver totalmente para Ele. Porque quando a gente começa a ouvir o Senhor, porque esse texto nós lemos o seguinte, será, olha só, que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virá sobre ti e te alcançarão. Olha, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando ouvir a voz,
Gente, ouvir não é escutar como você escuta um som qualquer. Eu quero gravar uns vídeos, às vezes, para poder colocar na internet ou para fazer alguma coisa da igreja. Eu desisti de gravar sábado à tarde. Por quê? Não importa o horário que eu gravo sábado à tarde, sempre tem um vendedor de churros que passa lá na frente de casa vendendo churro. E por incrível que pareça, todos os meus vizinhos compram churro. Então ele passa, quando ele começa a passar, ele dura quase 3 horas para andar 500 metros. E ele não desliga o som para vender o churro dele. Então é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Vou gravar vídeo de manhã. Agora eu inventei de falar assim: vou colocar uns devocionais de manhã, sempre os textos que Deus coloca no meu coração. Gente, tem um cara que vende gás do lado da minha casa. Ele tem uma moto barulhenta. Ele nunca vendeu tanto gás quanto ele está vendendo esses últimos dias no horário que eu vou gravar vídeo. Porque é um entra e sai. Ele sai com 2, 3 bujão e volta. Sai e volta. E vai barulho. E quando faz barulho, que eu não tenho estúdio. Então eu gravo na sala da minha casa, que fica pertinho da rua, igual está aqui. E é carro toda hora perto da escola. E aí o camarada toda hora passando lá com gás. Toda hora. Toda hora. Toda hora. Mas a palavra aqui do Senhor está dizendo: se ouvires a voz, ouça a voz dele. Ai, como que eu faço para ouvir, pastor? Peraí, quando você recebe a palavra de Deus, você pega a palavra de Deus e você olha para você, não é olhar para os outros. A maioria das pessoas olha para os outros, né? A maioria das pessoas vão atrás da Bíblia para poder olhar para os outros. Ela olha para os outros, aí fala assim: vamos supor, o Marcos e a Bruna. Eles namoram, mas espera aí, um vai atrás da Bíblia. A Bíblia falou isso, você tem que mudar tudo isso daqui. Não, a Bíblia não é para isso. Você quer agradar a Deus, você ouve a Bíblia e você pega e fala assim: é para mim essa palavra. É para mim. É para mim. Quem é casado tem que receber a palavra. Espera aí. Por quê, querido? Porque a mudança que você quer no outro, como eu estou usando os dois aqui, a mudança que o Marcos quer na Bruna começa nele. Se essa mudança que ele quer na Bruna não começar nele, não vai ter mudança. E a mudança que a Bruna quer nele tem que começar nela. Só que não há mudança sem palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, você precisa ouvir a voz dele. Como que você ouve? Quando você ouve Deus falando com você, e você sabe que o que ele está falando com você está aqui na Bíblia. Como que você ouve? Você está aqui, você está ouvindo. O que eu estou falando para você, eu não tirei de outro lugar. Você pode pegar todos os textos que eu citei para você, confere lá que está tudo escrito do jeito que eu te falei. Aí você pega a Bíblia, você está ouvindo a Bíblia aqui, peraí, aplica em você mesmo. Aí você olha para você, o que está errado em mim, o que está fora em mim, o que eu estou fazendo de errado em relação a essa palavra aqui. Porque o que você estiver fazendo de errado em relação a essa palavra está impedindo a bênção de te alcançar. Porque não foi isso que nós acabamos de ler? Será que se ouvires o quê? A voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, o guardar não é você gravar, não. É você ouvir e transformar. E transformar. Porque quando Deus me alcançou há 33 anos atrás, eu disse que se eu ficasse 3 meses mais, se ele não tivesse me alcançado, provavelmente estaria morto. Mas ele me alcançou. Mas por que minha vida mudou? Porque eu não continuei fazendo o que eu estava fazendo. Eu mudei. E aí, às vezes, a gente abre mão das coisas ruins, aí por causa de abrir mão das coisas ruins, você tem que abrir mão de coisas boas também. E o problema não é abrir mão de coisas ruins, o problema é abrir mão de coisa boa. E aí, quando você abre mão de coisa boa, isso chama-se sacrifício. É o sacrifício que agrada a Deus. Quando eu comecei a jogar, quando eu comecei a ir na igreja, eu entrei num time de futebol da usina Jaciara na época. E aí era o primeiro time assim, que estava com planejamento bom, que eu ia jogar futebol. E aí eu me converti. Eu me converti no dia 2 de dezembro de 1992, numa quarta-feira.
Eu estava treinando para poder jogar o torneio, aquele que tem aqui em Jaciara, e na época, quem fosse campeão ia disputar um triangular, se não me engano, do estadual, para representar o estado no Brasileirão de futebol de salão. E aí, eu estava no time, treinando, eu me converti, e os cultos da igreja, quarta e domingo, 8 horas da noite. O campeonato de férias, né, de Jaciara começa no finalzinho do ano, ou às vezes até um pouco no começo do mês de janeiro. Só que quando sai a nossa tabela, sabe que dia eram os meus jogos? Quarta e domingo, 8h15 da noite. E aí o primeiro jogo eu fui, quando eu estava lá aquecendo, eu estava com o uniforme, eu falei, quer saber, vou ficar aqui não, tirei o uniforme, não falei nada para ninguém, fui embora. Depois vim, dei uma desculpa qualquer, me senti mal pra caramba, por causa da desculpa, pegou, não faz mais isso, beleza. Tô lá no segundo jogo, aquecendo e tal. Aí eu falei, senhor, não tô bem, não vou pro jogo hoje não. Tudo bem. Chega no terceiro jogo, lá tô lá aquecendo, eu fui lá e falei assim, ó, quer saber que eu não vou ficar no time mais não. Não dá, não consigo ficar. Aí eu falei, ainda bem que você tomou uma decisão, porque a gente não tá aguentando mais esse tipo de coisa. Larguei tudo lá, fui pra igreja. Estou até hoje aqui. Você sabe qual é o meu único arrependimento? Eu tive a oportunidade de conhecer Jesus antes, bem antes, e eu não aproveitei essa oportunidade. Eu achei que eu podia, que eu dava conta que eu era o cara, mas eu entendi que para agradar a Deus, todo dia eu tenho que reconhecer, Deus é tudo, eu sou nada. Porque João disse, né, o Batista, no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 30, ele diz assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E aí eu entendi, não é a minha vontade. Aí eu fui ler na Bíblia, você caça na Bíblia. Assim, quantos aqui têm vontade? Quantos têm vontade aqui? Todo mundo tem vontade, né? É a pergunta mais boba. Né? Você está vivo, você tem vontade. Né? Você tem vontade. Eu ia perguntar, quem está aqui torcendo para acabar logo para ir embora? Mesmo que você tivesse, você não ia falar mesmo, eu sei disso. Então, tem vontade, procura na Bíblia, pesquisa na Bíblia. Agora tem inteligência, né, artificial, né? Linda esse negócio aí, né? Cara, pensa num negócio chato. Esses dias eu fui procurar umas músicas gospel com essa palavra e tal, não sei o que. Eu achei que cada música linda. E aí eu fui ver o negócio tudo feito com inteligência artificial. Cara, meu Deus, que coisa doida é essa? Vai, procura na inteligência artificial uma passagem onde a Bíblia fala sobre a nossa vontade. Você não acha. Você não acha. Você não acha. Você não acha. Você vai achar mais perto da nossa vontade, Gálatas capítulo 5, versículo 17, que vai dizer assim, que a carne luta contra o espírito. Quando fala carne, é vontade humana. A minha carne luta contra o espírito. Olha que coisa interessante, quem luta contra o espírito de Deus não é o diabo, é a minha vontade. Ou seja, a minha carne não quer o que vem de Deus para mim. E você sabe como que é o que vem de Deus para mim? Eu vou te citar dois textos. Primeiro aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Sabe o que está escrito lá? Fala assim, ó, como está escrito. Ele fala assim, como está escrito, porque esse texto original está no livro de Isaías. Aí ele diz assim, as coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem, essas são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que... 2:9. Para aqueles que o amam. O amam. O amam. E a segunda coisa que Deus fala sobre a vontade, olha, sobre a vontade dele. A primeira que eu citei para você, nossos olhos não conseguem ver, nossos ouvidos não conseguem ouvir, e nós não conseguimos imaginar. Por mais que a nossa
mente seja fértil, a gente não consegue imaginar. E eu tenho certeza que inteligência artificial alguma vai conseguir traduzir para você o que é, em palavras, o que é a vontade de Deus. E aí, Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou transformai-vos pela a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Da vontade humana a Bíblia não fala, mas da vontade de Deus a Bíblia fala. A Bíblia fala que é boa, perfeita e agradável. A vontade do homem não pode ser boa, não pode ser perfeita e na maioria das vezes não é agradável, mas a vontade de Deus não, é agradável. Então, como não desejar essa vontade? Como não desejar essa vontade para o nosso casamento? Como não desejar essa vontade para os nossos filhos? Como não desejar essa vontade para os nossos relacionamentos? Como não desejar essa vontade para as nossas finanças? Como não desejar essa vontade para as nossa profissão? E quando a gente decide ouvir o Senhor, tendo esse cuidado de guardar os seus mandamentos, de viver para Ele, de olhar para si mesmo, não para os outros, né? A gente é fácil olhar para um e falar assim: você é isso, não gosto de você por causa disso. É fácil, é muito simples, né? É igual relacionamento, namorar, né? Tá namorando, enquanto tá namorando, você só descobre qualidade, filho. Você não descobre defeito no namoro. Mas na hora que casa, acabou, você não descobre mais nenhuma qualidade. Você só descobre os defeitos depois que casa. E aí, filho, você já casou mesmo, aí você prometeu. Por isso que tem aquele negócio lá: olha, você vai ser fiel na doença e também na bonança. Você vai isso, vai, por quê? Porque depois que casa, a mulher descobre que o marido compra só depois que casa. Tem homem que só descobre como que é o cabelo da mulher depois que casa. Quando tá namorando, é tudo cheiroso, filho. Depois chulé, sererê, é só depois que casa. Bafo é só depois que casa. Exatamente. Depois, os defeitos é só depois. Então, assim, apontar defeito nos outros é fácil. Querido, você sabe por que eu já vou encerrar. Você sabe por que Jesus disse que que não existe maior amor do que esse, alguém dá sua própria vida por amor dos seus amigos? Você sabe por quê? Eu já tive amigo, eu conto eu tive um amigo só, na minha vida inteira, que ele chegou para mim e falou assim para mim. Eu morava em Cuiabá e ele disse assim para mim: Zezão, tá na hora de você tomar vergonha na sua cara. Eu falei: o que você tá falando, rapaz? Olha, não respeito não. Ele falou assim: cara, você ganha bem e você ainda fica insistindo em lavar a tua roupa fede, cara. Se tua roupa fede, paga alguém para lavar tua roupa. Na época não tinha essas lavanderias. Agora que em toda esquina lá em Cuiabá tem. Aí você fica, vai na que tá com promoção hoje, aí quando é no outro dia que tá em promoção e a outra você vai e tal, e a tua roupa sai cheirosinha, ali você lava, ali você seca e pronto. Mas na época não tinha isso. Na época você tinha que pagar alguém para lavar a sua roupa ou você mesmo lavava. Aí eu tinha uma lavadora daquelas tanquinhas, eu colocava a roupa para bater e eu não tinha tempo, lá ficava uma semana no sabão em pó. Aí depois de uma semana eu ia lá, tirava com preguiça de lavar de novo, eu só botava água, colocava até amaciante, batia, enxaguava,
mesmo torcia na mão, porque não tinha a centrífuga, e aí colocava lá e achava que estava arrebentando. Quando eu ia usar, eu não sentia o cheiro. E eu era solteiro. Quando eu comecei a pagar alguém para lavar minha roupa, aí eu encontrei ela. Aí eu descobri, porque eu falei, cara, tá demorando. Aí eu encontrei ela, eu falei assim, bom, tinha razão. Mas ele veio falar para mim. As pessoas não falam. Não falam. Amigo que nós chamamos hoje é aquele que fortalece fraqueza. Fortalece fraqueza. Descobre. Ai, as duas amigas, né? Ah, não. Ah, ele te deixou esperando. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer qualquer coisa, vamos deixar ele plantado lá também. Olha ali a cabeça da... É a melhor amiga. Ele de pegar e falar assim, não, vamos lá ver o que aconteceu. Vê lá, de repente aconteceu alguma coisa, não te deixou esperando. Vai lá e constata para mim, não, mas vamos nos vingar. Ah, mulheres unidas jamais serão vencidas, né? E os homens também, não fica atrás não. Mas a gente precisa entender que há um amigo chamado Jesus. Ele está falando, você acha que todo mundo quer chegar aqui, Jesus olhar para você e falar, você é lindão, bonitão, você, olha, vem cá, gostei de você, toma aqui, vai lá, vamos para uma casa para tu, vai lá, vamos para um carro para tu, aquele carro bem, faz isso, olha, vem cá, tu quer uma festa de aniversário, eu vou fazer para tu, quanto tu quer? É assim que a gente quer ouvir Deus, mas Deus não ouve, fala assim, eu tenho tudo para você, mas eu só te dou se você me ouvir minha voz, guardar o que eu estou mandando você fazer e praticar isso. Se você fizer, as minhas bênçãos é que te alcançarão, não é você que vai alcançar elas. As minhas bênçãos. Mas hoje é isso que Deus está falando com você. E aí? Continua querendo as bênçãos de Deus? Sim, mas então permita Deus transformar a tua mente, transformar você pela renovação da tua mente, através da palavra. Olha para você, o que você anda fazendo de errado fora do que diz a palavra de Deus? Ah, eu não sei. Então procure saber e decide consertar. E se você fizer isso, eu te garanto. Ah, mas eu já tenho a minha religião. Bom para você. Eu vou te contar uma história sobre religião. Morreram, vamos supor que em Jaciara morreram, esse ano, ainda em 2025, morreram 300 pessoas. As 300 pessoas, todas elas, tinham uma religião. Todas elas. Mas nós sabemos, sem conhecer elas, sem saber nome, nós sabemos que muitas delas não foram para o céu. Nós sabemos que muitas delas foram para onde? Mas foram para lá com a sua religião. Você viu que a religião não muda nada? Quem muda é Deus. Deus, e Deus está olhando para você, Deus sabe por onde os teus pés andam, onde os teus pensamentos andam, Deus sabe quais são os teus sofrimentos, Deus sabe que você não é feliz, Deus sabe que os teus risos, as tuas brincadeiras é só para disfarçar a tristeza que está lá dentro do teu coração. Mas Deus olha para você e fala assim, ó, em mim você não precisa disfarçar, porque eu sei quem você é, eu olho para você e vejo. Deus não vê como nós vemos. Deus vê o que está dentro do nosso coração. E Ele sabe. Por isso que Ele está chegando aqui. Ele não chega aqui com meias palavras dizendo assim, você é lindão, maravilhoso. Não. Ele não liga para a tua aparência. O que Ele está vendo é o teu coração. Ele está falando assim, eu posso transformar você. Eu posso mudar a tua vida. Todo mundo quer ser feliz. É ou não é verdade? Só que a verdadeira felicidade só está no Senhor, através de Jesus. Nós nascemos para alguma coisa. Nós nascemos para alguma coisa. Nós não nascemos à toa. Nós nascemos porque nós temos. Você já viu alguém usando um sapato como prendedor de cabelo? Alguma mulher usando um sapato como prendedor de cabelo? Se quiserem fazer, dá conta. Mas você nunca vê.
Por quê? Porque o propósito do sapato não é prender cabelo, é estar no pé. Não é isso? Nós só somos felizes quando a gente está cumprindo o propósito para o qual a gente foi criado. Ninguém foi criado para ganhar dinheiro. Ninguém foi criado para ter muito dinheiro. Você sabia disso? A Bíblia ensina isso. Mas não, eu quero ganhar muito dinheiro, aí eu não vou sentir falta. Não. Tem gente, filho, todos os dias acontecem dezenas e dezenas de suicídios. E você sabe que a maioria das pessoas que se suicidam são milionários? É porque não tem propósito da vida deles. E Deus está oferecendo para nós, olha, se hoje ouvires a minha voz, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos, Ele está falando, as minhas bênçãos vai correr atrás de você. Vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua vida. Amém? Vamos ficar de pé, querido, para a gente poder orar.